Olá, meu nome é Júlio César, sou professor Telecelo Belo Horizonte dos cursos nível 1 e 2 e do curso nível 3. Então hoje eu venho aqui para falar para vocês um pouco sobre o conector USB-C, conhecido popularmente como tipo C. Então esse é um conector que nós vamos falar um pouco dele, que é a tendência aí a ser a conexão do futuro. A maioria dos gadgets, aí, a maioria dos equipamentos vão, daqui a pouco tempo, vão passar a usar esse tipo de conector para poder fazer carga, transmissão de dados e outras coisas mais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Então aqui eu tenho para vocês aqui, mostrando exatamente o que seria um conector USB tipo C. Então o USB tipo C, ele é um conector onde ele vai me mostrar várias transmissões de áudio, vídeo, dados e energia, certo? Então essas conexões de áudio, vídeo, dados e energia, elas vão estar presentes passando por esse conector em alta velocidade, certo? Então esse USB tipo C é um conector que está aí para ser a tendência do futuro. Vamos falar um pouquinho dele então. Ele foi criado, as primeiras publicações dele vieram em meados de 2014. Então ele é usado para transmissão em alta velocidade, com sua porta USB 3.0 e 3.1. Ele também é um substituto ideal para todas as outras conexões. Então há uma perspectiva de futuro aí de que os aparelhos serão trocados os seus conectores pelo cabo USB tipo C, certo? Então ele possui uma taxa de transmissão de dados que pode chegar até 10 gigabits por segundo, que é o suficiente, para vocês terem noção, para fazer uma transmissão de vídeos em 4K. E ele também tem uma potência de transferência de até 100 watts e uma corrente máxima que pode chegar até 3 amperes, certo? Então, como eu já disse aqui, ele é considerado como a conexão do futuro, apesar de algumas empresas já estarem utilizando ele. Por exemplo, algumas empresas como a Apple, que começou a utilizar eles lá nos gadgets dela, por exemplo, no MacBook, a Google no Chromebook Pixel, Então tem algumas empresas que já utilizam ele ali, desde 2015, por exemplo. Então, gente, ele também, como eu já disse aqui antes, ele é considerado uma conexão do futuro e será um padrão que vai ficar na maioria dos aparelhos que a gente tem aí nos próximos anos. Porque se eu não estiver enganado, em 30 de janeiro desse ano, de 2020, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução para poder padronizar todos os conectores de carga de smartphones para esse conector tipo C. Então essa padronização, ela veio para poder melhorar isso daí, Então, esses conectores de carregamento de smartphones, tablets, e os dispositivos móveis de qualquer tipo de fabricante ou qualquer tipo de gadgetzinho, vamos dizer assim, lá na Europa. E a Apple ela já projeta e deve adotar uma mudança nos iPhones também. Então ela estuda isso daí, que talvez a partir de 2021 será lançado nos iPhones dela, essa linha aí de cabos USB tipo C. Os Androids já usam esse conector há um pouco de tempo, desde 2016. E quando eu digo os Androids, eu estou falando ali dos smartphones Android. Então a Samsung, por exemplo, ela lançou o Galaxy Note 7, aquele que teve um problema, que foi descontinuado, em 2017. E ela fez o mesmo com a linha A5, A7, da época de 2017. Então ela fez com que esses aparelhos já saíssem com USB tipo C. Então, essa USB tipo C, por exemplo, ela está presente ali, vocês podem ver aí, o conector USB tipo C, a entrada de conexão ali do iMac, Desculpa, esqueci do iMac. Então, eu estava falando do MacBook e já ia confundir. Então, a entrada do iMac já está vindo com o tipo C, Então, eles já estão inovando, porque
ele tem uma taxa alta de transmissão de dados, voz, vídeos, né? Então a gente vai falar um pouquinho então sobre esse USB tipo C aí, para vocês entenderem como que realmente funciona isso. Então, saber quem são as saídas, o que que realmente elas fazem, né? Então eu vou colocar para vocês aqui na tela, olha só, aqui eu tenho um conector tipo C e todas as suas, né, saídas, entradas, todas as suas portas de transmissão. Então, se a gente analisar, vocês podem perceber que ele tem, né, a fileira superior ali A1, A2, A3, A4, até A12. E essa fileira superior, ela tem algumas nomenclaturas. E a fileira inferior, ela também tem as nomenclaturas iguais, porém de um jeito invertido, porque quando você coloca o conector de um lado e de outro, você acaba invertendo as posições dele. Então ela tem que ter esse suporte para funcionar nas duas posições. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O A1, por exemplo, que também faz o par com o B1, né, é o GND, é o Terra. Então se vocês analisarem o A1, o A12, o B1 e o B12, são os GNDs, que significa ground em inglês, e ground significa terra, então é o aterramento, é o negativo do conector. Já o A2, o A3, né, o B2 e o B3, eles são as entradas TX1 positiva e TX2 positiva, né? Então TX1 e TX2 positiva e negativa. Então essas entradas, elas mostram para a gente, né, o padrão USB 3.1, que é uma taxa de transferência, e também podem ser utilizadas como um modo alternativo. Por exemplo, você quer ligar nesse dispositivo conexões como DisplayPort, HDMI, então você pode usar essas pinagens do TX1 e 2 positivos e negativo. Já o A4, né, A4, A9, B9 e B4 são as tensões USB, que é a tensão de entrada ali, onde entra 5 volts para os aparelhos de carga comum e 9 volts dos aparelhos de carga turbo, né? Então, essa tensão USB desses aparelhos aí, né, ela manda para a gente as tensões comuns quando for um carregamento normal e quando for um carregamento turbo, né, junto com o A5 e o B5, que é o CC1 e o CC2, que são as detecções de capacidade de corrente elétrica, né, que o conector tem para o aparelho, né, e também ela pode ser transformada em alguns modos na VCOM, onde ela faz uma alimentação, né, quando você liga um cabo USB, por exemplo, numa porta USB de alimentação e conecta num dispositivo, ela ajuda nessa parte de alimentação, né, deixando apenas de ser detecção de capacidade de corrente e passando a ser uma alimentação auxiliar para poder funcionar, né, uma carga mais rápida, uma carga com um potencial mais rápido de corrente elétrica e tensão também. Então é uma porta ali de detecção de corrente e auxilia também quando ela é transformada em VCOM, certo? Já os pinos A6, A7, B6 e B7, né, são D+, D-, né, D+, e D- no A6 e o A7. Então essas são portas de dados, aonde a gente conecta o USB 2.0. Né? Então elas auxiliam também nessa porta de dados de conexão de USB 2.0. Já a porta A8 SBU1, certo? E a porta B8 SBU2, né? Essas portas são portas com sinal de entrada, né, alternativa. Então eu também consigo ligar, né, conexões alternativas, onde essa velocidade de transmissão dessas conexões alternativas, elas são uma velocidade baixa. Então ela é usada para qualquer tipo de dispositivo. Também pode ser utilizada, né, para ligações alternativas, caso você esteja usando um gadget que necessite dessas ligações alternativas, certo? A porta A8, né, a porta A9, desculpa, é a tensão USB, que a gente já falou aqui também, né, a B9 também, e as portas A10 e A11
são as RX2 e RX1, positivas e negativas. Também fazendo a mesma coisa das portas TX, sendo USB 3.1 e também trabalham como modo alternativo também. Então vocês podem perceber que esse conector ele tem várias entradas de modo alternativo, porque não só nos smartphones ele trabalha como carga, transferência de dados e outras coisas mais, mas, por exemplo, num outro gadget, por exemplo, num MacBook ou num possível notebook de alguma marca, por exemplo, que vier usar futuramente esse cabo tipo C, ele também pode fazer transferências de vídeo em 4K, alta definição e outras coisas mais. Então esses modos alternativos eles têm algumas portas a mais justamente para esse uso, para essa aplicação, essa usabilidade, né? Então eu tenho também aqui a última porta, a 12B12, que é a porta do terra, né? Do negativo. Então, senhores, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Já que eu já falei bastante aqui dele, eu vou colocar para vocês aqui, ó, né? Essas duas partes aqui, ó. Eu tenho um Moto G6, o XT1925, e eu tenho também o Galaxy S8, que é o SMG955, que foram os dois aparelhos que eu peguei para poder mostrar para vocês as entradas tipo C deles. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas entradas tipo C desses aparelhos, né? Vou colocar eles na tela aqui para a gente poder olhar. Vou começar aqui pelo... vamos começar pelo Motorolazinho aqui, né? Que é o XT1925. Então vou colocar para vocês aqui na tela o esquema elétrico dele. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o esquema elétricozinho do Motorola, onde eu tenho o conector tipo C. Então, se eu der um zoom aqui nesse conector tipo C, ó, olha só, nós temos aqui, ó, todas aquelas entradas que eu acabei de mencionar aqui, né, mostrando o conector USB tipo C. Então aqui, ó, nós temos os GNDs, né, em cima aqui, ó, B1, B2, A1, A2, A1, A12 e B12, né? Então eu tenho aqui esses outros componentezinhos aqui que nós já falamos, ó. Então, vocês podem perceber que algumas ligações aqui nesse conector, por exemplo, o B11, o B10, o B8, o B3, o B2, né? O A11, o A10, o A8, o A3, o A2, todas essas são as portas de modo alternativo, que no caso desse aparelho, elas não são utilizadas, certo? Já essas outras portas que nós estamos vendo aqui, elas estão em utilização. Então, algumas delas, vocês podem perceber que tem aqui a malha, certo? E aqui, junto com essa malha, a gente tem um nó, né, que faz a ligação. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a VBus 0, tá vendo aqui, ó, a VBus 0, que está interligado aqui, ó, com a VBus 2. E do lado de cá, eu tenho a VBus 3, que está interligada através desse nó com a VBus 1. E todas elas, ó, vêm aqui, ó, subindo do lado de cá, ligando, né, na malha de alimentação. E essa malha de alimentação aqui, ela vai ser direcionada para os circuitos integrados que são referentes à detecção de carga, detecção de conector, a alimentação efetivamente de alguma parte do circuito, a parte de alimentação de baterias, né? Isso que já foi dito ali nos vídeos anteriores quando nós falamos sobre a parte de carregamento. Então aqui, como a gente está analisando um conector tipo C com todas as suas funcionalidades. Olha só, aqui nós temos, ó, a conexão CC1, tá vendo? E aqui do lado a conexão CC2, que são aquelas conexões que eu falei para vocês, né, onde tem o controle de corrente, né, a detecção de capacidade de corrente. Em alguns modos ela pode se tornar também, né, um modo auxiliar de carregamento de algum dispositivo, né, fazendo com que você tenha uma corrente elétrica um pouco mais elevada, uma tensão mais elevada, para poder acelerar o processo de carga, por exemplo, uma fast charge, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, o que mais que a gente tem ligação aqui, ó? Dados, tá vendo aqui, ó? A trilhas de dados positivos, né? DP1,
que está interligado aqui, ó, com DP2, tá vendo? Então, eu tenho aqui os dados positivos e os dados negativos, aqui, ó, DN1, que está interligado com o DN2. Então, se a gente for fazer essa ligação aqui, ó, esses dois, né, eles são as portas de dados, né, que vão ser interligadas lá no seu aparelho, né, aqui passa por um filtrozinho indutivo, né, passa por outros componentes aqui, alguns diodos de supressão de tensão, para não deixar dar uma sobretensão no circuito, capacitores de filtro e vários outros componentes que vão ajudar a deixar estável, né, qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação que vier. Então aqui a gente analisou, né, esse conector USB tipo C, as ligações dele, né? Então vocês podem ver que o circuito ele vai se prolongando, tá vendo aqui, ó, até chegar exatamente, né? E, por exemplo, aqui nós temos um circuito integrado, que é o 3201, que é um circuito integrado de detecção também, onde entra a tensão USB, né, VBus in de input, né, e ele faz esse chaveamento de VBus out para poder enviar para o Power Manager também, certo? Então aqui nós temos esse conector, perdão, nós temos esse conector tipo C aqui, né, do XT1925. Então agora eu vou abrir para vocês aqui o Galaxy S8, que é o G955. Olha só para você ver. O conector tipo C dele, ó, se a gente der um zoom aqui, ó, é muito parecido. Então as ligações são bem parecidas. Algumas ligações, né, são utilizadas, outras ligações, né, não são utilizadas. No caso do Motorola que a gente falou lá. Já no caso aqui desse S8 aqui, ó, todas as ligações, elas são efetivamente utilizadas. Então, porque ele utiliza as portas, né, de modo alternativo, para poder fazer algum tipo de detecção de vídeo, alta transferência de dados, filmagens em 4K e coisas nesse sentido. Então, ele utiliza todas elas. Vocês podem verificar aqui que em todas elas tem os diodos clamping, né, que são diodos supressores de tensão, para evitar uma sobretensão, né, e uma sobrecorrente ali naquela malha, principalmente malha de dados, né? Alguns têm outras ligações com outros componentes. Então, olha lá, nós temos a VBus IF5P0, que é a entrada aqui no modo VBus de alimentação, certo? Isso quando ele está sendo alimentado de modo comum de 5 volts, que é uma alimentação de carga lenta, de carga comum, e quando ele é alimentado por uma alimentação de carga rápida, entra em ação o modo CC2, que é um detectorzinho, onde ele vai mostrar para a gente também aqui, ó, tá vendo? Onde ele vai mostrar para a gente o quê? Exatamente isso, que ele em alguns casos ele pode entrar junto com o VBus, aumentando essa alimentação para fazer uma carga turbo, né, conhecido como a Fast Charge. Então, pessoal, nós temos aqui todas as ligações, ó, o GND, as portas de modo alternativo, que é o TX1 positivo, TX1 negativo, os VBus, né, o CC1 e o CC2, que é o que eu falei para vocês, que eles podem atuar como uma detecção de capacidade de corrente elétrica em alguns modos, em alguns aparelhos. Outros aparelhos, quando eles podem também aumentar a detecção de corrente elétrica e tensão e modificar a sua forma de trabalho, né, aumentando a tensão que vai entrar no circuito para poder fazer uma parte de carga de um dispositivo, por exemplo, né? Então nós temos ali a parte de RX, né, positivo e negativo, né, os RX2, os RX1, o TX1, o TX2, né, todos esses aqui. Então nós temos os aterramentos também, né, e os detectores aqui, aonde são concluídos todos os terminais, né, desse conector USB tipo C. Então, senhores, eu espero ter ajudado, né, espero ter sido útil aqui essas informações sobre os conectores tipo C. É muito interessante que nós saibamos que daqui para frente a tendência é a mudança, é a migração para esses conectores tipo C, a universalização, né, de conectores. Isso é uma coisa muito interessante. Tomara que isso venha rápido, tomara que isso aconteça rápido, para uma taxa de transmissão mais rápida, né, para uma melhor resolução de imagens, para uma melhor resolução de áudio e outras coisas mais. Então, estou aí à disposição, né, e tenham um bom trabalho, né, espero ter sido útil para vocês aí com esse vídeo aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.